Bendito seja o nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, ali naquela cidade, aqueles irmãos que estavam congregando ao Senhor. No capítulo 5, quando Paulo escreve, a partir do versículo 8, ele diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, que o Senhor nos trouxe ao nosso coração uma reflexão neste texto, e nós gostaríamos de falar aqui nessa noite sobre esses três sentimentos, esses três importantes emblemas que temos em nossa vida: a fé, o amor e a esperança. E a gente vê que Paulo traz uma reflexão tremenda para essa igreja que estava em Tessalônica. E a gente observa a profundidade desse texto e a preocupação que Paulo tinha com os irmãos ali naquela igreja. Quando Paulo diz, nós que somos do dia, primeira observação, Paulo divide um povo, divide as pessoas, divide todos que irão ler e ouvir esse texto em dia e noite. Se não é do dia, é da noite. E se a gente for observar a noção e a lógica que Paulo queria dizer, nós que somos do dia, porque Paulo queria dizer que nem todo mundo era do dia, tinha muitas pessoas que eram da noite. Mas o que Paulo queria dizer com isso? Paulo queria dizer no sentido da razão daqueles que estão acordados e aqueles que estão dormindo. Então, observamos aí duas classes de pessoas que Paulo já revelava nesse texto. Nós que somos do dia, eu quero revelar a palavra para os que são de dia, porque os que são de noite estão dormindo. Porque quem é do dia, Paulo queria falar com aqueles que eram acordados. Mas esse acordado não é um que estava dormindo e estava acordado fisicamente. Não, Paulo estava trazendo um sentido espiritual. Espiritualmente quem está acordado, espiritualmente quem está dormindo. Então aqui nessa noite o Espírito Santo fala conosco para aqueles que estão acordados. E você que está dormindo espiritualmente, desperta e acorda, que o Espírito Santo quer falar contigo. Porque o que estamos observando, quantos e quantas pessoas estão dormindo. E não é só pessoas não crentes ou ímpias, não. Crentes em Jesus, evangélicos, cristãos, que por algum momento de sua vida perderam a noção e estão num momento tão difícil espiritualmente que estão dormindo, estão desapercebidos, como aquelas 5 virgens loucas que o próprio Jesus fez aquela parábola. A palavra de Deus para nós é para os que estão acordados. Paulo queria falar com aqueles que estavam acordados, aqueles que estavam observando e acompanhando sua vida cristã. Porque tem muita gente que já perdeu a noção e estão dormindo espiritualmente. E Paulo disse: mas nós
que somos do dia, que estamos despertados, que estamos acordados espiritualmente, preste atenção que o Espírito Santo está falando conosco. Porque, meus irmãos, quando se está dormindo, o Espírito Santo fala, revela, mostra diversas formas, mas quem está dormindo não percebe. Quem está dormindo não consegue enxergar as coisas espiritualmente. Quem está dormindo não consegue enxergar o que Deus está planejando e o que Deus está realizando em sua vida. Ele não consegue enxergar. Quem está dormindo só consegue enxergar aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que é razão para ele. A sua visão é totalmente limitada, natural e carnal, porque ele está dormindo espiritualmente. Mas quando estamos acordados espiritualmente, quando somos aquelas pessoas que são do dia, estão acordados, tudo que vai passando em nossa vida, a gente sempre faz uma avaliação espiritual. É assim ou não é? Possa ser que a gente esteja no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na rua, aonde a gente estiver, quando a gente está acordado e acontece algo, naquele momento, a gente já faz uma avaliação espiritual para sentir o que está acontecendo. Porque às vezes são coisas naturais, mas muitas vezes são coisas espirituais que estão acontecendo. Mas quem está dormindo não percebe. Quem está dormindo não percebe. E Paulo diz: nós que somos do dia, Paulo diz, sejamos sóbrios. Olha aí, a palavra sóbrio, palavra de pessoas conscientes. Sóbrio, quando a pessoa não está sóbrio, na linguagem natural da palavra, ou a pessoa está sóbrio, ou a pessoa está embriagada. E uma pessoa embriagada tem razão de alguma coisa? Consegue ter algum equilíbrio? Consegue tomar alguma atitude com razão e com equilíbrio? Não tem. As pessoas que estão embriagadas, elas são tomadas por aquele momento. Mas as pessoas que são sóbrias, elas são conscientes daquilo que está fazendo. Então Paulo disse: nós que somos do dias e somos sóbrios, somos conscientes daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos praticando. É muitas vezes quando a gente pensa: o que é que eu vou fazer na igreja? Eu vou fazer na igreja porque eu faço parte do grupo tal. Não. Porque você serve a Deus? Eu sirvo a Deus porque minha mãe quer, meu pai quer, minha esposa quer, meu esposo quer. Eu sou evangélico, eu sou cristão porque eu acho bonito. Ei, isso não é consciência. Ser sóbrio é ter consciência daquilo que está fazendo. Por que você é cristão? Eu sou cristão porque eu sirvo a um Deus verdadeiro, que fez uma promessa de todo aquele que está lhe servindo ter a sua morada eterna com Ele. É uma questão de consciência. Eu estava observando uma situação que a nossa consciência, às vezes, a gente perde a noção da consciência cristã. Porque quando a gente começa a amar muito as coisas terrenas, a gente começa a perder amor pelas coisas celestes. Isso é perder a consciência cristã. Porque consciência cristã é saber que a gente não é morador da terra. Aleluia. Consciência cristã é a gente ter certeza que a terra é uma passagem que estamos passando passo a passo, cada momento, mas com aquela esperança da promessa que foi feita e que Jesus pagou esse preço alto para que possamos alcançar essa promessa.
Isso é consciência cristã. Consciência cristã não é oba-oba dos evangélicos gospel que tem por aí, da beleza cristã, não. Consciência cristã é saber que na alegria ou no sofrimento, mesmo assim, mantemos a nossa fé naquele que nos comprou na cruz do Calvário. É preciso ter o que Paulo está dizendo. Nós que somos de dias que estamos sóbrios, conscientes, porque nós somos cristãos. É preciso realmente a gente ter certeza daquilo que nós queremos. A pergunta muitas vezes é feita: você tem certeza se está no lugar certo? Uma consciência. Porque é muita religião, meu irmão. Meu irmão, é muita religião, é muita doutrina, é muito ensinamento, e a maioria dela fala de Deus. E a pergunta, ela ecoa e nunca pode ser esquecida. E eu tenho que ter certeza se eu estou no lugar certo, se não estou pregando, ensinando e indo para um lugar que eu não tenho certeza se é realmente o lugar correto que eu estou. Será que eu tenho consciência cristã que eu estou no lugar certo? Porque imagina a gente pregar, ensinar e viver por uma promessa que não existe. E quando chegar o momento que a gente pensa que vai usufruir da promessa, aí não tem a promessa. E não existe aquilo. Aquilo foi só uma alegoria, um conto, uma mensagem humana. Como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Quem garante a mim e a você que está no lugar certo? Estamos aqui na igreja ADEF, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, aqui em Portugal, e em vários lugares da Europa também já tem essa igreja, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa. A ADEF está chegando em vários países, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. Mas é o lugar certo? Eu estou no lugar certo? Como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Quando a palavra diz que o Espírito Santo confirmará tudo, então é o Espírito Santo que confirma se eu estou no lugar certo. E você que está na internet, você deve se perguntar: será que eu estou no lugar certo? Então, se o Espírito Santo não confirma na tua alma, se a tua alma não sente a alegria de Deus e a alegria do Espírito Santo, ei, preste atenção, possa ser que você não esteja no lugar certo, porque quando a palavra da verdade é pregada, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se alguém está dizendo que é de Deus, mas não está liberto, epa, cuidado, possa ser que esteja no lugar errado, porque a verdade liberta, e todo aquele que é liberto, ele sente e é visitado pelo Espírito Santo de Deus, que confirma a palavra da verdade. Por isso que Paulo disse: nós que somos do dia e que somos sóbrios, consciente o porquê estamos aqui, o porquê nós podemos pregar com convicção que a Assembleia de Deus aqui na Europa, ela prega a verdade, porque nós estamos contemplando vidas sendo libertas, alcançadas, glória seja dada ao nome de Jesus, pessoas que estão sendo reconciliadas com Deus. E a gente pode dizer com certeza: graças a Deus, estamos no lugar certo. Temos a consciência cristã, que estamos pregando a verdade. Aquilo que é pecado, aquilo que é mentira, mas aquilo que é verdade dentro das Escrituras Sagradas. Foi Paulo que falou e nos ensinou. E ele falou para aquele que é do dia e aqueles que são sóbrios. E Paulo traz uma observação:
Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. A couraça, a gente já, claro, muitas vezes já ouviu e já leu, muitas vezes sobre as armaduras de Deus. Está em Gálatas, em Efésios também. Mas a gente observa que Paulo aqui, ele não fala de muita situação da armadura, toda a estrutura não. Ele fala de duas coisas importantes das armaduras. Porque Paulo estava preocupado com os irmãos de Tessalônica. E eu observo hoje que a gente está vivendo um século que tem gerado um povo que está sendo afetado fortemente por problemas, doenças psicológicas. Pessoas que estão sendo afetadas emocionalmente. E a gente observa que de 2020 para cá, se formos analisar as notícias, né, as pesquisas, um dos médicos mais solicitados são os psicólogos. A geração ansiosa que está sendo gerada de 2020 para cá é totalmente diferente da geração que era de 2019 para trás. Claro que tinha muitos problemas, mas é diferente demais. A pandemia, ela gerou uma doença crônica psicológica. O medo, ele tomou conta das pessoas, porque todos nós temos o medo. Isso é um sentimento. Mas a pandemia, ela floriu, ela alimentou. Não sei se você já ouviu, mas quem trabalha com animais, que às vezes colocam para brigas, eles orientam sempre e sabem o animal que vai ganhar. Por quê? Porque o animal que eles querem que ganhe, ele alimenta o dia. E o animal que ele quer que perca, ele não alimenta. Porque quem é alimentado é mais forte. Isso é uma coisa simples, é uma matemática simples, uma ciência simples. Então, nós temos o sentimento do medo, todo mundo tem o sentimento do medo, só que o sentimento do medo, ele foi alimentado demasiadamente, nessa circunstância que a gente viveu. Meu irmão, ninguém suportava, a mídia jogava e a gente ficava em pânico, pessoas caindo, eles começaram a jogar todo tipo de situação que estava acontecendo no mundo através dessa pandemia. Todos nós ficávamos em choque, e aquela situação floriu o medo, e hoje a gente sente que temos uma geração ansiosa demais. Então, Paulo escreveu aos irmãos lá em Tessalônica e disse: olha, vestidos da couraça da fé e do amor. O que é uma couraça? A couraça, ela é uma parte da armadura que é para proteger o coração, principalmente. E Paulo fala: e o capacete da esperança da salvação. Para que serve o capacete? Para proteger a cabeça. E quando Paulo fala isso de emoção, quando Paulo fala isso de espiritualmente, Paulo estava falando do coração e da nossa mente. Paulo estava falando sentimento e razão. Duas coisas que nós devemos proteger na nossa vida: nossos sentimentos e a nossa razão. Por quê?
Porque o sentimento é onde a gente sente tudo. O sentimento já está dizendo, é o ato de sentir. Então, o sentimento, ele é vasto demais. Porque a gente sente alegria, sente tristeza. Sente amor, sente ódio, sente raiva, sente medo. Hein? Então o sentimento, ele é muito vasto. Tudo que a gente possa florir em nosso coração, em nossa vida, faz parte do sentimento, das emoções. E o que é a razão? A razão é tudo aquilo que é a lógica. A razão, ela é toda aquela a faculdade que nós temos daquilo que é racional. Quando a gente toma uma atitude com sentimento, é diferente quando a gente toma uma atitude com razão. É ou não é? Porque às vezes quando eu estou muito emocionado, muito alegre, eu tenho que ter cuidado naquilo que eu vou fazer. Porque a gente muito alegre, a gente pode tomar uma atitude que não seja correta. Ou a gente com muita raiva. Todos nós já passamos por isso. Se a gente tiver com muita raiva com alguém, se a gente não se controlar na razão, a gente fala aquilo que não queria falar. A gente não queria falar ou dizer para alguém aquilo que a gente sabe que vai ferir aquela pessoa. E depois a gente se arrepende. Por quê? Porque a gente tomou uma atitude com emoção, com sentimento. Ou sentimento da raiva, ou um sentimento de alegria. É a mesma situação quando eu vou fazer as compras sem almoçar antes. Olhe, tudo que eu ver eu vou querer comprar, porque ali eu estou com fome, e a minha fome está dizendo que aquilo ali é bom, é gostoso, é delicioso, e a gente vai vendo e vai colocando no carrinho. Mas se eu almoçar bem e for fazer as compras, não vai ter aquela ansiedade de estar comprando aquilo que eu quero comer naquele momento. Sentimento e razão. E quando é que a gente sabe que está tomando uma atitude com a razão? É muito simples. Quando a gente vai tomar uma atitude e a gente pensa se aquilo tem uma consequência depois, antes de tomar aquela atitude, eu estou tomando uma atitude com a razão. Por quê? Porque eu estou medindo se aquela situação vai ter uma consequência ou não. Se aquela atitude que eu vou tomar vai gerar o que amanhã? O que vai acontecer se eu tomar essa atitude hoje e amanhã? Como será? Então, se eu tomo uma atitude com um pensamento desse, se vai haver consequência ou não, eu estou tomando uma atitude com a razão e não com o sentimento. Então Paulo, ele traz aqui uma palavra que nos traz um esclarecimento muito forte. Ele disse: temos que vestir-nos da couraça, da fé e do amor. Temos que proteger nosso coração com a fé e com o amor. Por que proteger? Proteger de quê? Na guerra e na batalha, a couraça, ela serve como proteção, porque ela é uma armadura, seja ela na frente de tecido, mas que por dentro é tipo um colete. Tem que haver alguma parte metálica que possa impedir a perfuração. Então a couraça, ela serve para impedir uma perfuração. E espiritualmente, que Paulo queria dizer, é que nós temos que ter o cuidado com a nossa fé e o nosso amor para proteger de perfurações espirituais que possam afetar a nossa vida. Porque está escrito que Satanás, ele lança seus dardos. O que é dardo? Os irmãos sabem o que é um dardo? Um dardo é aquela lança que tem uma ponta aguda, que penetra e perfura
Então, o dardo maligno, ele vem conforme a nossa estrutura. E se a gente não tiver fé e amor, nós vamos ser afetados em nossos sentimentos. Ei, temos que cuidar dos nossos sentimentos, que às vezes nós esquecemos. Temos hoje muitas pessoas com sentimento de culpa, que estão doentes fisicamente, porque a doença começou na alma, começou no coração. Sentimento de culpa, sentimento de inferioridade. Pessoas que se sentem inferior, que se sentem desprezível, que se sentem menor, que se sente feia, que se sente desagradável, que não se acha que se pode comunicar-se com outras pessoas socialmente. Ei, preste atenção, Deus fala conosco nessa noite: cuide do seu sentimento, mas cuide com fé e amor. Quando ele fala de fé, ele fala da confiança em Deus. Ei, cuide do seu sentimento com Deus, busque a Deus, ore a Deus, se aproxime de Deus, tenha mais Deus na sua vida, confie naquele que lhe criou, porque Ele vai cuidar de você. Confie em Deus. E quando Ele fala de amor, Ele já fala que nós temos que amar as pessoas e amar a nós mesmos. Se você não se amar, você não consegue amar outra pessoa. Então nessa noite o Senhor nos convida para cuidarmos dos nossos sentimentos, vestindo da couraça da fé e do amor, do sentimento, e do capacete da esperança da salvação, porque a gente é salvo pela fé. Quer dizer, é uma esperança. Quando Deus falou assim para Moisés, lá no monte, quando a sarça estava queimando, Deus falou para Moisés, porque conhecia a estrutura de Moisés, e que Moisés estava com um sentimento de culpa. Moisés era do Egito, tinha fugido do Egito e foi para a terra de Midian. E lá ele construiu a sua família, mas o seu coração e a sua mente estava lá no seu povo que estava sofrendo, e que ele tinha fugido de lá. E quando Deus falou com Moisés, naquela sarça ardente, Deus falou assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que Deus queria dizer com isso? Deus estava tratando Moisés e dizendo: eu sou o mesmo Deus da promessa, o Deus dos teus pais, aquele que prometeu a terra lá para Abraão. Eu sou o mesmo Deus que estou falando contigo, eu sou o Deus da promessa. Então que nessa noite possamos ter a consciência que aquele que é grande e poderoso, o Deus da promessa, o Deus eterno, o Deus que fez a promessa da salvação, Ele é o mesmo Deus que está cuidando de nós, que possamos levantar a cabeça e saber que Ele é o nosso Deus. Cuide do seu sentimento, cuide da sua consciência, não deixe nada tirar a confiança que você tem em Deus, porque a promessa ainda está de pé. A promessa do céu, ela é verdadeira. A promessa das mansões celestiais, ela é verdadeira. A promessa da morada com o Cristo amado, que padeceu e deu a sua vida na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ela ainda está de pé e é verdadeira. O Deus da promessa, Ele é o mesmo que fala conosco nessa noite. Amém? Então vamos ter a consciência, cuidar do nosso sentimento, cuidar do nosso coração e cuidar da nossa mente. E que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.